Dificilmente você vai encontrar uma boa oportunidade e vai estar tudo bem. Céu azul. Não. Boas oportunidades ocorrem quando a maioria das pessoas enxergam risco. Mercado é feito de expectativa. Eu sempre soube que eu iria trabalhar com ações. Não sabia o que, enfim, mas sabia que eu ia trabalhar nesse mundo, né? Sempre me encantei muito por esse ambiente de bolsa, aquelas luzinhas piscando na tela, né? Sempre acompanhei meu pai, enfim, há muitos anos investidor. Minha mãe também trabalhava em corretora, parou de trabalhar pra cuidar de mim, enfim. Tudo começou, na verdade, em 2008. Lá em 2008, eu tinha 14 anos. Meu pai falou assim pra mim: legal, você quer uma mesada? Eu pedia mesada todo dia. Adolescente, né? Que isso? Só pede. Só quer consumir. É iPhone, é não sei o quê. Essa geração aí tá demais. Eu lembro que na época era o Nike Shots. Nossa, era o tênis da moda. Eu queria muito, enfim. E aí meu pai virou e falou: bom, seguinte, você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar, e deu lá X ações da Ultrapar, e essa empresa, essa carteira vai te pagar o equivalente a mais ou menos R$300 por mês. Tá bom pra você? Pá, tá excelente. R$300 pra 14... Quem tinha 14 anos na época era um dinheirão, né? E aí ele começou a me mostrar devagarinho que se eu pegasse, não precisa pegar os R$300 todo, né? Mas parte desse dinheiro, se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, eu ia ter 301. Nossa, mas pai, R$1 só a mais? O que eu faço com R$1? Não, mas se você investir 301, no próximo trimestre, você vai ter 310. Veja só, você não ganhou mais você ganhou mais R$9. Então, ali eu aprendi 2 lições muito valiosas, né? Não sabia que estava aprendendo sobre isso, mas é o juro composto, né? Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável, né? E quando você pega a fórmula do valor futuro, né? Incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o N, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto, ele é a 8ª maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber o meu dividendo no final do mês. Então, quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe, intuitivamente. Então, ai de quem na família não abastecesse o carro no posto Ipiranga. Não, precisa dar dinheiro pra esse posto, pelo amor de Deus. E aí meu pai sempre falava: o que você acha mais interessante? Você ter que ir todo dia pra um posto de gasolina, ter funcionário, dor de cabeça, margem apertada, você ser dona de um posto de gasolina, ou você ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina Ipiranga do país? Fantástico. As pessoas, os jovens iniciantes, eles falam: mas eu vou começar com R$200. Pô, R$200 vai render tão pouco. Foi o que a Luísa falou. E as pessoas precisam, os jovens investidores que estão entrando agora, enxergar a questão do quê? Dos juros compostos. Porque vai se multiplicando. E é aí que faz a diferença lá no futuro. Qual a filosofia da família Barsi? Você, seu pai, qual a filosofia de vocês? A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase. Muito simples. Que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS. Né? Então essa filosofia ela foi criada lá na década de 70 e a gente tem muito orgulho de levar essa filosofia à frente porque é comprovada, né? E resultados eles vêm com o tempo. Quanta gente ao longo desses 50 anos não acendeu e de repente sumiu novamente, né? E o Barsi não, tá aí consistentemente há 51 anos. Eu vejo muito vocês falarem sobre uma estratégia de dividendos. Você é focada nessa estratégia, ou seja, carteira de dividendos, ou não? Você tem aquelas ações, por exemplo, que você fala: não, essa aqui eu acho que pode ter um crescimento, ou não? Sua estratégia é mais só dividendos. Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. Obviamente que existem empresas que não pagarão dividendos. E aqui existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, muito poucas empresas não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento, né? Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. E esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo, ele é o dividendo perene, sustentável, né? Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR, né, que tem a taxa interna de retorno, e sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões
remunerações, certo? Você já tem uma receita ali previsível Garantida. e corrigida pelos próximos 30 anos, então não tem, é mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem tanto investimento assim para realizar, é só um capex ali de manutenção, e o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então depende do perfil da empresa, né? Então eu acho que, independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem em carteira, tipo aviação, frigorífico. A aviação Tem é ações mais arriscadas, né? Luiz, a aviação se você tivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que tá começando a investir, falei um menino porque eu já tô perto dos 40, o que você falaria pra ele? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que tá começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador, um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou pra você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação, então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$30.800 em patrimônio, sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina, e 2, reinvestimento dos dividendos. Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$30 mil. Isso na poupança jamais seria. Infelizmente, jamais seria possível. É todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$500, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$100 eu prefiro ir num restaurante, gastar ou no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar, com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. Mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo grandes ostentações. E hoje, tem aquelas pessoas que são ricas e gostam muito de ostentar. E isso acontece muito, né, Luiz? Isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa fixação por ostentação, né? Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing. Custa muito caro você fazer isso muito cedo. É pra impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio, assim, significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Então eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes e você também não valoriza muito, né? Então, ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar, correr atrás, fazer o que você ama. Ele nunca, de maneira alguma, me forçou a ser sucessora dele, de maneira alguma. Isso aconteceu de maneira muito natural, acho que estava no sangue mesmo, tinha que acontecer. Então a gente sempre viveu muito confortavelmente e muito disso tem a ver com a história humilde dele. Cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né? A minha avó veio da Espanha, imigrante, uma mão na frente e outra atrás, comeu comida do lixo para que ele pudesse comer comida fresca. Então algumas histórias assim que ele conta, sabe? Que é, como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini se seu primeiro banho quente foi aos 10 anos? Sim.
a Bolsa de Valores é uma realidade nos Estados Unidos, todo o país é, e aqui no Brasil já está sendo. Então, você que está começando, meu amor, você que às vezes fala, poxa, eu tenho R$200, R$100, R$300, invista na Bolsa. Na minha visão, é sim, né? As ações são sim a melhor maneira de você ter uma carteira boa, de você ter uma previdência boa no futuro. Então, não desista, não desanime, começa com o que você tem. Quais são hoje as 3 ações, Luiz, se você pudesse falar, as 3 top pagadoras de dividendos? O melhor dividendo, ele não necessariamente vai ser o maior dividendo por ação. Ele vai ser o dividendo bruto que você vai receber ali em função da quantidade de ações que você tem. Então, disparado na nossa carteira da família, enfim, do Barsi, é a Unipar. Só agora, nesse último trimestre, foram 70 milhões. Inclusive, uma curiosidade, eu fui brincar, falei, nossa, pai, tô brincando, não precisa dar essa patada em mim. Fui brincar, falei, nossa, pai, nos últimos 12 meses a minha carteira tá ganhando da sua, né? Risadinhas. Ele virou pra mim, quantos milhões você recebeu de dividendo esse ano mesmo? Fiquei quieto, né? Aí, de novo, boa, toma essa, né? E de novo, que paga boleto é renda, não é patrimônio. Então, Unipar, 70 milhões só agora nesse último trimestre. No ano, acho que já foram mais de 100 milhões. Segundo, Banco do Brasil, também tem uma grande quantidade de ações na carteira. Ele é o principal acionista pessoa física do banco, né, no país. Então, Banco do Brasil. E terceiro, Santander. Banco Santander. Foram os 3 maiores recebimentos aí de proventos no ano.